Os 10 presos mais perigosos do mundo. Você teria coragem de encará-los? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Arquivo Oculto. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num mundo sinistro e assustador. O mundo dos criminosos mais perigosos que já botaram os pés nesse planeta. Serial killers, chefões do tráfico, psicopatas. A lista é grande e de arrepiar. Então, aumenta o som, apaga a luz e vem comigo desvendar a mente doentia dos 10 presos mais perigosos do mundo. Charles Manson, o líder da seita da morte. Charles Manson, um nome que arrepia até hoje. Manson dominava a mente dos seus seguidores, transformando essa gente em soldados da sua própria guerra doentia. Os assassinatos cruéis comandados por ele, incluindo o da atriz Sharon Tate, chocaram o mundo inteiro. Ele queria o controle total, a submissão completa dos seus seguidores, que ele chamava de a família. Charles Manson foi condenado à prisão perpétua, onde morreu em 2017. Ted Bundy, o assassino carismático. Ele era bonito, inteligente e charmoso, características que o tornavam ainda mais perigoso. Mas por trás dessa máscara de gente normal, se escondia um dos assassinos em série mais cruéis e calculistas da história, Ted Bundy. Bundy usava essa lábia toda e a aparência de galã para atrair as vítimas, muitas vezes se passando por alguém ferido ou precisando de ajuda. Ele sabia como manipular as emoções das pessoas. Ele levava elas para lugares isolados, onde torturava e assassinava com uma crueldade sem tamanho. Seus métodos eram brutais e meticulosamente planejados. Depois de várias fugas da prisão, Bundy foi finalmente condenado à morte e executado na cadeira elétrica em 1989. Sua captura trouxe um alívio para muitos. Ele confessou ter matado mais de 30 mulheres, mas o número real de vítimas pode ser muito maior. A verdadeira extensão de seus crimes talvez nunca seja conhecida. Pablo Escobar, o rei da cocaína. Pablo Escobar. Esse cara construiu um império do crime com a cocaína, se tornando um dos homens mais ricos e perigosos do mundo. Escobar corrompia, ameaçava e matava qualquer um que ousasse se meter no seu caminho. O cartel de Medellín, liderado por ele, controlava 80% do mercado global de cocaína. Pablo Escobar foi morto a tiros em 1993, pondo fim ao reinado de terror do rei da cocaína. A ganância desse cara não tinha limites. Joaquim El Chapo Guzmán, a lenda do tráfico. Joaquim El Chapo Guzmán, um dos criminosos mais infames da história moderna. Líder do cartel de Sinaloa, El Chapo construiu um império bilionário com o tráfico de drogas, dominando o mercado internacional de narcóticos. Conhecido pela crueldade e pela enorme rede de contatos, El Chapo comandava um exército de assassinos e corrompia autoridades em todos os níveis, garantindo a impunidade de suas operações. Depois de uma fuga cinematográfica em 2015, através de um túnel escavado sob a prisão, El Chapo foi recapturado em 2016 e extraditado para os Estados Unidos. Ele cumpre pena de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima, onde está isolado do mundo exterior. As fugas espetaculares dele de prisões de segurança máxima, incluindo a famosa fuga pelo túnel, o transformaram numa lenda do crime, perpetuando seu mito. Richard Ramirez, o terror da noite. Richard Ramirez, conhecido como o Night Stalker, aterrorizou Los Angeles nos anos 80 com uma série de crimes bárbaros. Invasões domiciliares, estupros, torturas e assassinatos brutais faziam parte do repertório macabro de Ramirez. Ele não tinha um tipo específico de vítima, atacando homens, mulheres, crianças, idosos. Ninguém escapava. Ramirez foi preso em 1985, depois de ser reconhecido e capturado por cidadãos comuns.
Condenado à morte, ele morreu na prisão em 2013. Seus crimes eram marcados pela violência gratuita, pelo sadismo e pela adoração ao ocultismo. Aileen Wuornos, a vingança em forma de mulher. Aileen Wuornos, uma mulher marcada por uma vida de abusos e violência, que se tornou uma das mais famosas e controversas serial killers da história. Nos anos 90, ela matou a tiros 7 homens na Flórida, alegando que todos a haviam estuprado ou agredido durante seus programas. Condenada à morte, ela foi executada por injeção letal em 2002. Seus crimes, brutais e calculados, chocaram a América. A história de Aileen Wuornos é um retrato sombrio e perturbador da capacidade humana para a violência. Por trás da fantasia de palhaço, um monstro se escondia. John Wayne Gacy, o palhaço assassino, aterrorizou os Estados Unidos nos anos 70 com uma série de crimes hediondos. Gacy atraía suas vítimas, a maioria adolescentes e jovens rapazes, para sua casa com a promessa de trabalho, dinheiro ou festas. Lá, ele os torturava, estuprava e assassinava, enterrando seus corpos no porão de casa. Gacy foi condenado à morte por seus crimes e executado por injeção letal em 1994. A polícia encontrou 29 corpos enterrados na propriedade dele. Al Capone, o rei de Chicago. Al Capone, um nome que ressoa através das décadas. O rosto da era da lei seca nos Estados Unidos, um dos gangsters mais famosos da história. Ele se tornou um símbolo da era da proibição. Comandando o submundo de Chicago nos anos 20, Capone construiu um império com o contrabando de bebidas, jogos de azar e prostituição. Sua influência se estendia por toda a cidade. Em 1931, ele foi condenado por sonegação fiscal, um crime que finalmente o colocou atrás das grades. Foi um golpe inesperado para o rei do crime. A lenda de Al Capone, o gangster que desafiou a lei e governou Chicago com punhos de ferro, finalmente chegava ao fim. Sua prisão marcou o declínio de sua era de terror. Seu reinado foi marcado pela violência brutal, eliminando seus rivais em disputas sangrentas. A cidade de Chicago nunca mais seria a mesma após seu domínio. Jeffrey Dahmer, o monstro de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, chocou o mundo nos anos 90 com seus crimes hediondos. Dahmer atraía suas vítimas, jovens homens em sua maioria, para seu apartamento, onde os drogava, torturava, assassinava e esquartejava. A descoberta de fotos Polaroid macabras dos corpos esquartejados no apartamento de Dahmer levou à sua prisão em 1991. Condenado a 15 prisões perpétuas consecutivas, Dahmer foi assassinado na prisão em 1994. Ele praticava necrofilia e canibalismo, mantendo partes dos corpos de suas vítimas como se fossem lembranças. Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov. Andrei Chikatilo, conhecido como o Estripador Vermelho ou açougueiro de Rostov, ele aterrorizou a União Soviética nos anos 70 e 80 com uma série de assassinatos bárbaros. Chikatilo estuprava, mutilava e assassinava suas vítimas, homens e mulheres, com requintes de crueldade. Em 1990, ele foi preso. Condenado por 52 assassinatos, Chikatilo foi executado a tiros em 1994. Seus crimes, marcados pela fúria e pelo sadismo, aterrorizaram a população e desafiaram as autoridades soviéticas. E aí, conseguiram chegar até o final? A mente humana é um labirinto de mistérios, e alguns desses casos nos mostram o lado mais obscuro e aterrorizante da nossa espécie. Deixe nos comentários qual história te chocou mais. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para dar aquela força. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!